Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que sim. Hoje nós estamos iniciando a nossa terceira aula do curso de saúde coletiva. Para quem não me segue ainda, deixo aqui o meu Instagram, @reabilitajá, o Instagram da professora Jéssica Giuliotti, que é @jéssicagiuliotti, e o Instagram da equipe do SESC, que é @SESCetembro. Então, vamos começar a aula de hoje, que é a aula de organização do Sistema Único de Saúde. Então, na primeira aula, nós acompanhamos um pouco sobre a história, de toda a construção do campo da saúde coletiva, de como era a saúde anteriormente ao SUS. Na segunda aula, nós vimos sobre a epidemiologia em saúde coletiva, então pontos importantes aí para a nossa saúde coletiva. E hoje nós vamos entender como o SUS ele se organiza. Então, eu tenho que ter a epidemiologia, que são dados importantes, mas para que esses dados são importantes, Onde eles vão se encaixar? Então, nós vamos ver um pouquinho nessa aula de hoje. Então, começando aqui, eu trouxe até um slide da primeira aula, que eu falei como era anteriormente ao SUS, para recapitular. Então, o Brasil seguiu um modelo de saúde onde apenas alguns grupos da sociedade tinham acesso à assistência à saúde, que eram as pessoas que trabalhavam de carteira assinada. Então, o direito de fazer as consultas, os exames, as cirurgias era controlado pelo Ministério da Previdência e pela Assistência Social. E o restante da população dependia da Santa Casa de Misericórdia. Então, naquele período, tinha-se um contexto de saúde e um modelo de medicina curativista. Então, esperava-se ficar doente para depois resolver o problema. E aí, com a criação do SUS, que começou com a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, esse é um marco muito importante quando nós falamos sobre SUS. Então, cai em vários concursos, em várias provas de residências, esse artigo 196 da Constituição de 1988. O que ele traz? Que saúde é um direito de todos e dever do Estado, garantido mediante as políticas sociais, econômicas, que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos, e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, o SUS começou-se a ser elaborado, criado na Constituição de 1988, pensando em um modelo de saúde que ia ser ofertado. Então, já começou a mudar. Antigamente, era uma saúde que era ofertada apenas para um grupo exclusivo, e agora não, a saúde é direito de todos, e quem vai ofertar isso? O Estado. E aquele modelo curativista foi trocado por um modelo de promoção, proteção e recuperação à saúde. Então, aqui foi o grande marco da criação do SUS. E aí, 2 anos depois, veio a Lei 8080, 8.080, tanto faz, mas é mais conhecida como 8080, de 19 de setembro de 1990. Então, essa é uma lei que também cai muito nas provas, nos concursos, e ela vem para complementar, como se fosse para fazer a inauguração ali do SUS. Então, ali na Constituição foi pensado em como seria elaborado, mas aí eles pensaram, a gente elaborou, mas o que a gente vai ofertar? Como que a gente vai organizar, esse funcionamento? Então, a Lei 8080, ela dispõe sobre as condições de promoção, proteção e recuperação da saúde e a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes ao funcionamento, e dar outras providências. E aí, no capítulo 2 da lei, traz os princípios e diretrizes. Então, nós temos 2 subdivisões quando a gente pensa nos princípios. Os princípios doutrinários e os princípios organizativos ou organizacionais. Os princípios doutrinários engloba universalidade, integralidade e equidade. Os princípios organizacionais, ele engloba participação da comunidade, descentralização, resolubilidade e hierarquização. Então, nós vamos falar de cada um deles, porque é bem importante vocês saberem isso, principalmente se vocês pensam aí em prestar provas, tá? Então, vamos lá. Começando aqui nos princípios doutrinários, a universalidade. O que é o princípio da universalidade? É a saúde de uma forma que é um direito de todos em território nacional, independente de sexo, raça, cor, ocupação.
Então, eu fui colocando as definições bem bonitinhas aqui que o Ministério da Saúde traz para vocês guardarem, para vocês estudarem, tá? Então, ele traz assim, ó, a saúde é um direito de cidadania de todas as pessoas e cabe ao Estado assegurar esse direito, sendo que o acesso às ações e serviços deve ser garantido a todas as pessoas, independente de sexo, raça, ocupação ou outras características sociais ou pessoais. Então, esse princípio, ele confirma, né, ali a Constituição. Lembra que lá na Constituição também fala que é um direito de todos e dever do Estado? Então, esse princípio, ele vem para confirmar ali a Constituição, tá? E aí tem o princípio da equidade. A equidade, ela é muito confundida com a igualdade. Deixa eu colocar aqui o mouse, peraí. Pronto. Ela é muito confundida com o princípio da igualdade. Então, aqui, ó, já nessa imagem eu achei bem interessante que já dá pra gente observar, né? Aqui uma pessoa que é cadeirante, aqui um cara que é muito alto, aqui uma moça, tá boa a bicicleta pra ela, e aqui uma criança. E foram ofertados, né, a mesma bicicleta para todos. Isso é igualdade, é ofertar a mesma coisa para todos. Quando eu penso em equidade, eu estou ofertando de acordo com as necessidades dessa pessoa. Então, olha, a bicicleta aqui adaptada, uma bicicleta maior para o rapaz que é alto, né? A bicicleta padrão, convencional aqui para a moça e a bicicleta pequena aqui para a criança. Então, é isso que o princípio da equidade traz. O objetivo desse princípio é diminuir as desigualdades. Então, apesar de todas as pessoas possuírem esse direito do acesso ao serviço, né, do atendimento, eu tenho que observar o quê? Que as pessoas não são iguais e por isso elas vão ter necessidades diferentes. Então, não é receita de bolo, eu não vou atender o mesmo paciente, né, X paciente, como eu atendo o paciente Y. Não, elas vão ter necessidades distintas, tá? Então, em outras palavras, aqui ele fala que equidade significa tratar desigualmente os desiguais, investindo mais onde a carência é maior. Então, por exemplo, se a gente parar para pensar, uma bicicleta adaptável é bem provável que seja mais cara do que uma bicicleta de criança. Então, eu fiz um investimento maior aqui, né? Mas eu ofertei atendimento para todos da mesma forma, pensando nas desigualdades de cada um e principalmente nas necessidades, certo? E aí aqui nós temos o princípio da integralidade, o último princípio aí dos doutrinários. Quando eu penso em integralidade, o nome já é bem claro, né? É o todo, o integral. Então, esse princípio, ele considera as pessoas como um todo, atendendo todas as suas necessidades. E, para isso, é importante a integração de ações, incluindo promoção da saúde, prevenção de doenças e tratamento e reabilitação. Então, quando eu penso nisso, eu penso num ser biopsicossocial, né? Que é a parte biológica, psíquica, que é a parte emocional, das relações, e social, que é a parte se esse indivíduo trabalha, se ele tem relações, né, boas relações não tão boas. Então, eu penso num ser biopsicossocial, num contexto aqui, ó, se eu for pensar, o individual, que é aquele modelo médico curativista, eu tô olhando aqui, ó, só o machucado da perna dele, certo? E no social, eu tô olhando todo o contexto, né? A casa, outras pessoas, o trabalho. E aqui também observando o contexto dele, que ele precisa, vamos supor, que seja ali algo para um tratamento para a perna, tá? O que é importante também no princípio da integralidade? A articulação de saúde com as políticas públicas para assegurar uma atuação intersetorial entre as diferentes áreas. Então, não adianta eu olhar para esse indivíduo e querer ele só para mim. Por exemplo, ele é um paciente da fisioterapia, é meu paciente preferido, ninguém toca nele. Não, isso não pode acontecer. Por quê? Esse trabalho precisa ser intersetorial. Eu preciso fazer consultas, às vezes, compartilhadas com um nutricionista, com um médico, ou às vezes eu vou precisar referenciar ele para um segundo nível, para o terceiro nível. Eu preciso, né, integrar o tratamento. Ou às vezes eu posso até referenciar ele para um serviço social. Vai depender muito de caso a caso, mas entender que quando eu penso na integralidade do meu paciente, eu sempre vou observar que ele é um todo.
E quando ele é um todo, ele não se trata apenas de saúde, né, de serviços de saúde. Ele se trata de diversos serviços, além de diversos profissionais. É claro que a gente não vai ficar, né, empurrando de profissional para profissional, mas eu preciso sim, né, fazer PTS, que são os projetos de terapêutico singular, eu preciso fazer discussão de caso, então é importante observar a integralidade aí desse paciente como um todo, certo? Aí aqui nós chegamos nos princípios organizacionais ou organizativos, como vocês preferirem, e o primeiro deles é a participação popular. A participação popular, ela traz que a sociedade deve participar, né, no dia a dia do sistema, e para isso devem ser criados conselhos e conferências de saúde. Vamos lá. Quando eu penso nos conselhos de saúde, eles acontecem na própria unidade básica de saúde. Então, às vezes tem reunião quinzenalmente, mensalmente, semanalmente, vai depender muito do calendário da unidade básica de saúde. Quando eu penso nas conferências, as conferências elas acontecem a cada 4 anos. Então, de acordo com o que é discutido aqui nos conselhos, as necessidades, né, os levantamentos, tudo que é consolidado aqui é levado para a conferência. Por quê? Vai ser aqui na conferência que vão acontecer e vão ser criadas, elaboradas as políticas públicas de saúde, tá? Eu acho 4 anos muito tempo, pensando que, por exemplo, um ministro da saúde, ele pode ficar durante ali 4 anos, por exemplo, num mandato. Aí se troca de partido, enfim, troca também, né, o ministro. Então, se ele fica 4 anos, ele participa apenas de uma conferência. Então, às vezes, não dá nem para acompanhar, né, se o trabalho que ele fez ali junto com os conferentes, os conselheiros, desculpa, tiveram resultado, né? Então, esse é um ponto. Você sabia que você pode ser um conselheiro? Então, na sua unidade básica de saúde, geralmente tem uma votação, uma eleição para se candidatar para ser conselheiro. Isso acontece em determinados períodos, não é a todo tempo, tá? E aí, quando você é conselheiro, o conselho, ele é composto por 50% de população, né, os pacientes de modo geral, os usuários, 25% de gestores e 25% de profissionais. Então, o maior público ali, né, a maior porcentagem do conselho é a população, e muitas vezes a gente não sabe disso. Então, a gente pode estar inserido nesses conselhos para lutar aí pelos nossos direitos e deveres, certo? E aí, também existe uma lei, que é a Lei 8.142, ou a 8142, que também é de 1990, só que essa é de dezembro, e ela reforça esse princípio da participação popular. Então, ela fala assim, ó, que dispõe sobre a participação da comunidade na gestão do Sistema Único de Saúde, o SUS, e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde e dar outras providências. Então, além de garantir a participação da comunidade na gestão, ela também cuida aqui da parte de transferências financeiras entre município, estado, né, a nível federal, certo? E aí, dando continuidade nos princípios, nós temos a resolubilidade. A resolubilidade é muito simples, o próprio nome já diz, né? Resolver. Então, é a exigência de que quando um indivíduo busca o atendimento ou quando surge um problema de impacto coletivo sobre a saúde, o serviço correspondente esteja capacitado para enfrentá-lo e resolvê-lo até o nível de sua competência. O que isso quer dizer? Por exemplo, chegou um paciente lá na atenção básica, na UBS, na Unidade Básica de Saúde, com problemas respiratórios, né? Ele pode ter feito ali, por exemplo, o teste rápido, fez o acolhimento, é um paciente do território, então fez o acolhimento, fez o teste rápido, deu positivo para COVID. Ele fez tudo, os profissionais e a atenção básica, fez tudo que estava dentro ali da sua competência. Só que esse paciente começou a desaturar muito, a ficar muito mais cansado, dispneico. Então, o que ele precisa? Encaminhar esse paciente, né, para um pronto atendimento
ou para um hospital especializado, vai depender muito ali do caso, mas só para vocês entenderem, tá? Então, é a forma de ofertar atendimento para esse indivíduo ou para esse território, para esse bairro, até o limite da minha competência. Então, não adianta eu tentar, por exemplo, falar, não, o senhor pode ficar aqui, eu tô colocando a vida dele em risco, certo? Então, eu preciso fazer o encaminhamento, eu preciso resolver. Lembrando, como eu já falei para vocês, aqui acontece muitas vezes da empurroterapia. Então, é um termo que a gente usa muito assim, tipo, tá empurrando o paciente, né? Não resolve, só fica empurrando. Por que isso acontece? Às vezes, o paciente chega pra você e aí você tá ali conversando com ele, né? Ele tem uma dor ali no joelho e tal. E aí ele começa a conversar com você sobre alimentação. E aí às vezes a dúvida dele é assim, mas quando eu não como muito doce, né? E aí você pode perguntar assim pra ele, tá, mas como que é a sua alimentação? Geralmente eu como arroz, macarrão, farofa, um monte de coisa. E aí nesse momento, não é que você vai tomar o papel da nutricionista, você vai passar uma dieta pra ele, né? Não, você vai orientá-lo. Que essa junção, esse tanto de carboidrato que ele tá consumindo no dia, pode virar ali, né? Vai virar um açúcar no corpo dele. Então, você vai fazer uma orientação em saúde. E aí você pode falar, olha, o que você acha da gente conversar com a Nutri, né? Fazer um atendimento compartilhado, ou eu vou te encaminhar para a Nutri para o senhor ter mais orientações corretas, seguir uma dieta. Então, é esse caso. Você vai resolver, por exemplo, o meu problema que era o joelho, tava ali conversando do joelho, do nada, ele vai me falar em relação à alimentação dele, e eu posso orientá-lo, mas sempre lembrando que eu vou orientá-lo até a minha competência, porque eu não sou nutricionista, então eu não posso, né, passar uma dieta ali para ele. Mas eu posso orientá-lo e posso também encaminhá-lo quando for necessário, certo? E aqui nós chegamos na descentralização e comando único. Descentralizar é a forma como a gente vê de redistribuir as responsabilidades entre os 3 níveis de esferas. Quando eu penso nos 3 níveis de esferas, eu estou pensando em federal, a nível Brasil, estadual e municipal, certo? Quando eu penso nessa descentralização, eu tenho um objetivo de prestar um serviço com maior qualidade e garantir o controle e a fiscalização por parte dos cidadãos, que vai acontecer lá pelos conselheiros, tá? Deve ser fornecido ao município condições gerenciais, técnicas, administrativas, financeiras para exercer essa função. Então, não adianta eu só mandar dinheiro para o meu município se ele não sabe gerir, se ele não sabe ter ferramentas ou alguma, né, formas de administração, não adianta. Assim como não adianta, né, mandar dinheiro para o Estado e ele não redistribuir para os municípios para fazer o atendimento. Então, as coisas têm que acontecer de forma descentralizada, pensando na responsabilidade entre os 3 níveis de esferas, mas precisa ser de uma forma, né, que todo mundo tenha suporte, tanto financeiro quanto administrativo, para realizar as atividades propostas em relação à promoção, prevenção aí da saúde e também reabilitação, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês um fluxo que fica mais claro em relação a isso. Então, quando eu penso em união, quais são as responsabilidades da união? Coordenar os sistemas de saúde de alta complexidade e laboratórios públicos. Por onde? Por meio do Ministério da Saúde, planejar e fiscalizar o SUS em todo o país. E ele responde pela metade dos recursos da área, tá? Responder aí pela metade dos recursos da área, certo? Então, esse aqui são as responsabilidades da União, a nível federal. Quando eu penso no meu estado, por exemplo, estado de São Paulo, quais são aqui as funções? Identificar os estabelecimentos hospitalares de referência e gerenciar sistema de alta complexidade de referência regional, então pensando na minha região. Criar suas próprias políticas de saúde e apoiar a execução das políticas nacionais. Então, hoje a gente vê muito, né, em relação aos decretos, em relação ao Covid, então ele pode criar aí as suas próprias políticas ou os decretos.
mas ele tem que apoiar a execução, né, de políticas nacionais, o que a gente hoje vê que tem bastante divergência entre União e estados e até próprios municípios, tá? Aplicar recursos próprios, mínimos de 12% de sua receita, que é o que recolhe de impostos, além dos repassados pela União. Então, a União vai enviar um valor para o Estado e, além disso, tem que aplicar 12% dos impostos e repassar as verbas aos municípios, tá? E aí, os municípios têm que garantir os serviços de atenção básica à saúde por meio de uma secretaria ou departamento exclusivo, prestar serviços em sua localidade com a parceria dos governos estadual e federal, criar políticas de saúde e colaborar com a aplicação das políticas nacionais e estaduais, planejar, organizar, controlar e avaliar os laboratórios e hemocentros, e aplicar recursos próprios, mínimo de 15% de sua receita, e os repassados pela União e pelo Estado. Então, aqui a gente consegue observar bem claro as funções de cada um deles, e também observar o quanto a atenção básica, né, ela tem um papel muito importante no município. Então, aqui a gente vem falando, né, dos hospitais de alta complexidade, e quando chega no município, a gente fala propriamente da atenção básica, que é a parte de saúde coletiva. E também lembrando que, para que o município realize tudo isso aqui, ele precisa do apoio aqui do Estado, da União, e principalmente, né, de ferramentas e treinamentos administrativos, né, para que ele consiga executar tudo isso aqui, certo? Então, essas são as descentralizações de responsabilidades quando a gente pensa nesse princípio organizacional. E aí, aqui nós temos a regionalização e hierarquização. Então, os serviços, eles devem ser organizados por níveis crescentes de complexidade, numa determinada área geográfica, planejados a partir dos critérios epidemiológicos, olha aqui o quanto é importante, e com definição e conhecimento da população a ser atendida. O que isso quer dizer? Quando eu penso em regionalização, é um processo de articulação entre os serviços que já existem, visando o comando unificado dos mesmos. O que isso quer dizer? Que, por exemplo, eu moro em Osasco. Então, aqui em Osasco, eu não vou ter, por exemplo, 2 hospitais de grande porte pensando assim no INCOR. Vou ter 2 INCOR na mesma cidade. Porque, às vezes, os meus critérios epidemiológicos não me aprovam para isso, sabe? Não é importante. Então, se eu tiver um hospital de referência e eu tiver outros estabelecimentos de saúde que vão me encaminhar para lá, é muito mais vantajoso. Porque, por exemplo, quando a gente pensa na atenção básica, ela atende 80% dos casos, mas o atendimento dela é muito mais barato do que os atendimentos de alta complexidade. Então, eu não vou ter 3, 4 hospitais, um em cada quadra. Eu vou ter unidades básicas de saúde, certo? E quando eu penso na hierarquização, eu penso que deve proceder à divisão de níveis de atenção e garantir formas de acesso aos serviços que façam parte da complexidade requerida pelo caso. Então, que justamente disso aqui, ó, dessa pirâmide. Então, quando eu penso na atenção primária, eu estou pensando o quê? Nas unidades básicas de saúde. Eu quero que esse indivíduo, ele entre aqui pela porta de entrada. Então, nós costumamos dizer que a atenção básica é a porta de entrada da saúde. Por quê? Porque aqui é onde eu vou conseguir ter uma relação mais efetiva quando eu penso em promoção e prevenção à saúde. Vai ser aqui que esse cara vai criar vínculo, vai ser aqui que ele vai procurar acolhimento, vai ser aqui que o agente comunitário vai até a casa dele. Então, é importante, né, que o usuário ele comece por aqui e não pelos outros níveis, tá? No nível secundário, nós temos as clínicas especializadas, os centros de imagem, pronto atendimento, o AME, o CER, que é o Centro Especializado de Reabilitação, o NIR, que é o Núcleo Integrado de Reabilitação. Então, eles estão todos aqui. E a atenção terciária, que são os hospitais de alta complexidade, tá? Então, aqui, ó, a gente consegue ver em questão de volume, quando eu penso em usuários, ó, o quanto é maior. Porém, quando eu penso em custo e complexidade, é pro lado contrário, tá? O que acontecia aqui
nessa pirâmide? Os serviços, eles não se comunicavam. Então, o paciente vinha por aqui, depois ele tinha alta e não tinha mais acompanhamento, ou ele estava aqui, aí ele era encaminhado e não voltava para cá. E assim, o paciente ele ficava perdido dentro do sistema. E aí criaram-se as redes de atenção à saúde. Então, lá em 1990, dentro dos princípios foram pensados em organizar dessa forma os serviços de saúde, e agora, mais recentemente, criaram-se as redes de atenção à saúde, as RAS. Quando nós pensamos nas RAS, nós pensamos que são arranjos organizativos de ações e serviços de saúde de diferentes densidades tecnológicas que são integradas por meio do sistema do apoio tecnológico, logístico e de gestão, que buscam aí garantir a integralidade do cuidado. Então, lembra quando eu falo de integralidade? Eu quero atender esse indivíduo como um todo, até o nível da minha complexidade, quando eu penso em resolubilidade. Mas se eu não tiver uma comunicação efetiva entre os sistemas, eu não vou conseguir ofertar isso para o meu paciente. Então, é por isso que as redes de atenção são tão importantes. Elas vieram aqui em 2010, pela portaria 4.279, tá? E aí aqui tem essa imagem que parece uma teia de aranha. Então, quando a gente pensa nas redes de atenção à saúde, a gente está pensando justamente nessa comunicação, que uma coisa está ligada à outra com uma maior eficácia, né? E essa maior eficácia na produção da saúde, ela tem o objetivo de melhorar a eficiência da gestão do sistema no espaço regional e contribuir para o avanço do processo da efetivação do SUS. E os objetivos, né, a ideia principal aí das RAS são a missão única, objetivos comuns, então que todo mundo fale a mesma língua. As redes de atenção à saúde é coordenado pela atenção primária à saúde. Ela pensa muito na atenção no tempo certo, no lugar certo, custo certo e qualidade certa. Ela tem uma ação continuada, cooperativa e interdependente, e ela é organizada de forma poliárquica, então ela não é mais em pirâmide. E aí aqui, por exemplo, não entra apenas só os serviços de saúde, vão entrar todos os serviços ali que esse indivíduo frequenta, eles vão se comunicar. Eu coloquei aqui, ó, alguns serviços que estão ligados nessa rede. Então, ó, rede cegonha, então quando a gente pensa nas gestantes, rede de atenção psicossocial, rede de atenção às urgências e emergências, rede de atenção às doenças e condições crônicas e rede de cuidado à pessoa com deficiência. E aí a base de tudo aqui, ó, é a atenção básica, tá vendo? Olha como é importante a atenção básica. E aí, quando se consegue, né, fazer esse trabalho, o objetivo é a qualificação, a educação, a informação, a regulação e promover a vigilância em saúde. Então, as redes de atenção à saúde têm um papel muito importante quando a gente fala de referência e contra-referência. Por quê? Porque quando eu referencio o meu paciente, por exemplo, para um segundo nível, eu espero que ele volte, né, com o problema dele solucionado, mas que eu possa dar continuidade em outros tipos de tratamento para que eu possa ter um cuidado longitudinal da saúde dele. Então, que eu consiga acompanhá-lo por muitos anos, tá? E da mesma forma, a referência. A contra-referência, desculpa. Quando o hospital me devolve esse paciente, o objetivo é que ele não retorne, né? Porque vai causar mais custos. Quando a gente pensa em qualidade de vida do paciente, se ele retornar, é porque a qualidade de vida não está tão boa. Então, esse trabalho de referência e contra-referência ficou muito forte depois da implementação de rede de atenção à saúde, tá? E por que implantar, então, as redes de atenção? Para diminuir a fragmentação histórica do nosso sistema, que é essa relação dos sistemas não se conversarem, evitar a concorrência entre os serviços, então, a atenção básica ela não é melhor que o nível secundário não é melhor que o nível terciário, e assim vice-versa, porque às vezes ocorria essa competição de tipo, a atenção básica não faz nada, né? Olha o nome, já é básico, mas, né? Então, isso não pode existir. Promover a orientação dos usuários, o uso adequado dos recursos, diminuição dos custos e forma organizativa que permita o monitoramento e avaliação dos pacientes, do território e dos serviços ofertados em saúde, certo?
E aí aqui, então, eu trouxe uma visão de como era organizado, então, né, por pirâmide, pensando em nível da atenção básica, ali nível primário, média complexidade e alta complexidade. E aí agora, de forma poliárquica, então a atenção primária à saúde, ela é o centro dessa comunicação, e aí os outros serviços correspondentes se comunicando entre eles. Então, se comunica com a atenção básica, mas a atenção básica devolve para cá, esse carinha que conversa com esse carinha, que conversa com esse carinha. Então, todos os serviços se conversam, não é apenas a comunicação com a atenção básica, certo? E aí aqui tem até as diferenças, né, entre um sistema fragmentado e a rede de atenção à saúde. Então, quando eu penso no sistema fragmentado, ele é organizado por componentes isolados, organizado por níveis hierárquicos, que é a pirâmide. Ele é orientado para atenção à condição agudas, então, né, casos mais emergentes ali, voltado apenas para o indivíduo. O sujeito é o paciente, é um sistema que é reativo, então espera-se explodir o problema para depois resolver. Ele traz ênfase nas ações curativas. Um cuidado é profissional, então às vezes só um profissional que atende e vai resolver o caso. É um sistema que pensa na gestão de oferta e ele é financiado por procedimentos. Quando eu penso na rede de atenção à saúde, eu tenho um sistema que é organizado de forma contínua, né, na atenção longitudinal. Ele é organizado por uma rede poliárquica, então uma rede que se conversa. Ele é orientado para a atenção às condições crônicas e agudas. Ele é voltado para a população, então para o meu território. O sujeito é o agente de saúde, então ele mesmo ele vai ter consciência de que ele deve, né, ser o agente da sua própria saúde. É um sistema proativo, com atenção integral, cuidado multiprofissional, então tem uma equipe multiprofissional atrás disso, com gestão das necessidades e financiamento por captação, tá? E aí, então, nós chegamos aqui na atenção básica ou atenção primária à saúde, que nós falamos muito em relação, né, aos princípios aí, dentro dos princípios. Não tem como falar sobre saúde coletiva sem falar de atenção básica, porque é onde acontece a maior parte aí de casos de prevenção, de promoção né, à saúde. Então, eu trouxe aqui esse mapa mental para vocês, para ficarem bem claro em relação à atenção básica. Então, quando eu penso nas atividades que a atenção básica traz, eu penso, né, que ela é a principal porta de entrada do SUS, como eu falei para vocês. Ela é o contato preferencial dos usuários, ou deveria ser. É realizado com uma equipe multiprofissional. Ela é a coordenadora do cuidado e ordenadora das ações de serviços de rede. Tem a saúde da família como estratégia prioritária. Possui ações longitudinais a longo prazo. Ela operacionaliza os princípios do SUS e as redes de atenção à saúde. Também é chamada de atenção primária. É desenvolvida por meio de práticas de cuidado integrado e gestão qualificada. É o centro de comunicação das redes de atenção à saúde. Considera a pessoa na sua singularidade. Visa proporcionar uma atenção integral e incorpora ações de vigilância em saúde e visa planejar e implementar ações públicas para proteger a saúde da população, prevenir e controlar riscos, agravos e doenças e promover a saúde, tá? E aqui tem um alto grau de descentralização, porque é próximo da vida das pessoas, tá? Então, quando a gente fala em atenção básica, tirem da cabeça de vocês que é básico, porque, é atenção básica, né? Não deve fazer muita coisa. Olha o tanto de atividade, de responsabilidades que a atenção primária à saúde tem que executar dentro do contexto do SUS, né, e dentro aí das complexidades. E aí, quando ele fala que tem a estratégia de saúde da família como ações prioritárias, ele está falando disso aqui, ó. Iniciou-se, então, com o Programa de Saúde da Família, PSF,
A princípio tinha parte como modelo sanitarista nas campanhas, então funcionava pontualmente. Quando a gente pensa em programa, os programas ele tem começo, meio e fim. E quando a gente pensa em estratégia, não, é algo, né, longitudinal, a longo prazo. E aí mudou-se, então, para a estratégia saúde da família, pensando no modelo mais assistencial. E aí, quando eu penso na estratégia saúde da família, eu penso que a ECF busca promover qualidade de vida a essa população e intervir nos fatores que colocam a saúde em risco, com atenção integral, equânime e contínua. E a estratégia ela se fortalece como a porta de entrada do SUS, porque o vínculo entre usuários e os profissionais se torna muito forte, né? Quando você abre a porta da sua casa para o agente comunitário, quando você vai na unidade básica de saúde você já encontra a enfermeira, então você cria vínculo entre esses profissionais e usuários. A equipe ela é composta por um médico generalista ou especialista em saúde da família ou médico da comunidade, um enfermeiro, também generalista ou da saúde da família, 2 auxiliares ou técnicos de enfermagem e de 4 ou a 6 agentes comunitários de saúde. Cada equipe atende uma média de 4.000 pessoas, o correto, mais orientado eram 3.000 pessoas, e nas equipes estendidas tem cirurgião dentista e auxiliares técnicos bucal, tá? Cada equipe, então, por exemplo, tem como pensa, tipo, de 3 a 4.000 pessoas, tem unidades que vão atender, que vão ter 4, 5 equipes por conta do tamanho do território, tá bom? E aí nós temos aqui o núcleo ampliado à saúde da família, porque vocês repararam que na outra equipe só tem profissionais em relação a enfermeiro, a médico, então os outros profissionais vão estar inseridos aqui, tá? Então o núcleo ampliado à saúde da família são profissionais, equipes com profissionais multiprofissionais e dos mais variados, e a formação dessa equipe vai ser de acordo com os critérios também epidemiológicos do território. Então, não adianta, por exemplo, eu contratar um pediatra, sendo que meu território só tem uma população idosa. Então, não faz sentido, né? Então, ela é composta por profissionais de diferentes profissões ou especialidades que devem atuar de maneira integrada e apoiando os profissionais das equipes da saúde da família. Então, o objetivo é compartilhar práticas e saberes em saúde em conjunto com os atendimentos. Então, por exemplo, existem NASF 3, 2 e 1. Quando eu tenho de 1 a 2 equipes lá da Estratégia de Saúde da Família, eu vou ser um NASF 3. Pode ser implementado na Unidade Básica de Saúde, um NASF 3. E aí vão ser no mínimo 80 horas semanais, né, que essa equipe vai ter de trabalho. E cada profissional tem que ter no mínimo 20 horas ou no máximo 40 horas. Se eu tenho uma equipe ali na minha unidade básica de saúde que tem de 3 a 4 equipes de estratégia, eu vou ser um NASF 2, e aí eu vou ter no mínimo 120 horas. E aí quando eu tenho o NASF 1, são de 5 a 9 equipes e no mínimo ali 200 horas. Essas, por exemplo, 80 horas, quer dizer que se eu tenho 4 profissionais na minha equipe do NASF, cada um tem que trabalhar, então, 20 horas, certo? No mínimo 20. Se eu contrato, por exemplo, um profissional que tem que ser 30 horas, eu já não posso ter 4 profissionais na minha equipe. Então, eu vou ter que ter ali só 3, ou vai ser de acordo com o mínimo de horas ofertados pelo serviço, certo? E aí aqui eu deixo então as referências que foram utilizadas nesse trabalho, nessa aula. Espero que vocês tenham aproveitado e aprendido bastante. É um conteúdo que traz bastante referência, principalmente para quem quer prestar provas, para quem quer conhecer um pouco do contexto da saúde coletiva, entender um pouquinho da rotina. Então essa aula ficou muito bacana em relação a isso. E aí eu deixo aqui a frase da professora Patrícia Machado, que eu achei muito interessante, que diz assim: as tecnologias do cuidado integral em saúde emergem da integração do conhecimento, pautados no princípio da integralidade, que visa a apreensão ampliada das necessidades de saúde do sujeito, alívio do sofrimento, melhora das condições de vida, criação de vínculos e redução do isolamento e abandono.
Então, é praticamente tudo que a gente disse nessa aula, né? A importância de se olhar a integralidade, né? Por quê? Porque com isso a gente vai observar as necessidades de saúde desse sujeito e vai aliviar o sofrimento, vai proporcionar melhora na qualidade de vida, criação de vínculos e redução aí no isolamento e abandono, aumentando a qualidade de vida, certo? Obrigado, até amanhã, próxima aula. Agradeço novamente ao Centro Educacional 7 de Setembro pela parceria e até amanhã. Tchau, tchau!